Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja multiplicada sobre a sua vida. Passando aqui para compartilhar com você algo sobre um dos personagens bíblicos, e o seu nome é João. Existe no Novo Testamento 4 João. João Batista, o primo de Jesus, João Marcos, o evangelista. Há um certo João lá em Atos 4:6, que nós não sabemos muito acerca dele, e João o apóstolo, que também é conhecido como o apóstolo do amor, o discípulo amado. Mas nem sempre foi assim a sua nomenclatura, porque quando nós olhamos Marcos capítulo 3 e o verso 16, olha o que é que o texto diz. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. O discípulo amado, o apóstolo do amor, outrora era chamado de filho do trovão. Mas a pergunta é por quê? A resposta está lá em Lucas, capítulo 9, o verso 49 até o 56. 49 e 50, você vai ver João chegando a Jesus e dizendo assim, olha, há um certo homem que está expulsando o demônio usando o teu nome, e nós o proibiram. E Jesus vai repreender e exortar João dizendo, João, não faça isso, porque quem não é contra nós é por nós. Verso 51 até o 56, você vai ver João indo com os 12 e o próprio Jesus a uma certa cidade de Samaria. Após uma viagem cansativa, eles vão se hospedar, procurar uma hospedagem nesta cidade, mas os samaritanos, sabendo que eles eram judeus, não o hospedaram. João vai até Jesus e diz, quer que nós oremos e caia fogo do céu e consuma tudo? Jesus vai exortar novamente João e repreendê-lo, dizendo, João, o filho do homem, não veio para destruir as almas, mas sim salvá-las. Observe ambos os textos, a exortação de Cristo e também repreensão diante da atitude e do comportamento de João, o apóstolo. É por isso que nós entendemos por que o nome de filhos do trovão. Mas sabe o que é que me chama a atenção? Que esse moço, que agora é chamado de filho do trovão, passa a ser chamado de o discípulo amado, ou discípulo a quem Jesus ama, ou o apóstolo do amor. E sabe o que é que eu aprendo com isso? Que as experiências da trajetória que João teve com Cristo impactou tanto ele, que fez com que ele fosse transformado de filho do trovão para discípulo amado. A pergunta é, você, eu, que dizemos que andamos com Cristo, como está sendo a nossa conduta, nossa reputação, ou melhor, o nosso caráter? Estamos vivendo o que dizemos, porque quem anda com Cristo tem o caráter polido, moldado, transformado, assim como o caráter de Cristo. Então, guarde essa palavra no seu coração e medite. Andar com Cristo, suas experiências nos molda, nos transforma, nos faz uma nova criatura e com certeza bem melhor do que o nosso velho homem. Lembre-se de João, de filho do trovão para o apóstolo do amor. E vou te dizer mais, se você ler Atos capítulo 8, verso 16 em diante, você vai ver que João, depois que Jesus foi assunto aos céus e a igreja estava em ascensão no primeiro século, nós vamos ver que João foi enviado até Samaria, e lá em Samaria João foi usado para orar pelo samaritano, e quando ele orou, desceu fogo dos céus,
fogo do Espírito e invadiu o ambiente, e todos que estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo, ou seja, o fogo, a chama do Espírito foi aceita. Sabe aquele moço que outrora queria que caísse fogo e consumisse tudo? Agora, depois de transformado, foi usado para para trazer o fogo do Espírito para aquelas mesmas pessoas que outrora ele queria destruir. Essa é a linda transformação do Evangelho de Cristo. Pega alguém que antes queria destruir e agora usa ele para edificar. Meu irmão, esse texto, quando eu estava lendo, é muito forte, falou muito ao meu coração. Guarda essa palavra, medite. Foi por isso que eu vim compartilhar com você. Falou comigo, com certeza está falando com crentes aí. Busque sempre as orientações de Deus diante dos momentos adversos da nossa vida, que pode ter certeza, tem lições extraordinárias. E se antes seu pensamento era de destruição, Deus vai te usar para edificar vidas para a glória do nome dele. Fique em paz, Deus te abençoe.